Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua Palavra, de refletir sobre a Tua Palavra, de compreender, ó Deus, a Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, através da atuação do Teu Santo Espírito, o Senhor possa derramar, Deus, do Teu amor e da Tua graça em nós, sobre nós, ó Deus, e que essa graça possa transbordar, ó Pai, ao compreendermos o Teu Evangelho para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu. Neste momento, fala com o Teu povo, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando praticamente... Vamos ver se eu consigo melhorar isso aqui. Nós estamos chegando praticamente num momento onde nós escalamos os picos mais altos da carta aos Gálatas. E nós chegamos numa planície, né? Vocês vão ver que o apóstolo Paulo agora, hoje de manhã você já viu, o apóstolo Paulo deu uma respirada. Ele vinha falando de assuntos teológicos pesados. Teológico, teologia do Antigo Testamento, teologia da aliança, teologia da justificação pela fé. Você fala, meu Deus do céu, onde isso vai parar? De repente, agora do capítulo 4, ele começa o capítulo 4, tipo assim, respirando. Então hoje pela manhã você viu isso, e hoje à noite a gente vai ver isso também. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de uma coisa. Eu não sei você, mas eu tenho muitos bons amigos. Não muitos. Ficou errada essa frase, né? Eu falei que eu tinha muitos bons amigos, daí eu fiz uma afirmação, não muitos, mas mais ou menos assim. Eu tenho mais ou menos alguns bons amigos, ok? E esses amigos, ou uma boa parte desses meus amigos, são pessoas muito próximas, né? Gente que às vezes eu fico assim um ano sem falar com eles, sem falar. Mas quando a gente se encontra, parece que nós nunca paramos de conversar. Você tem essas pessoas que você fala assim, parece que você viu no outro dia, faz um ano, mas outro dia você vai conversar e a gente está conversando sobre coisas que parece que nunca a gente parou de se ver ou de conversar. Eu tenho esses amigos. Negócio esquisito, mas eu tenho gente assim. Um deles foi o Ricardo Agreste, que vocês viram aqui a pregar. Outros, né? Um carinha mais famosinho, né? Mas outros. São pessoas assim que derramaram do seu amor sobre minha vida. Outro tem o pastor Jonatas, o meu primeiro pastor. Um cara santo que com certeza vai para o céu. Com certeza, porque ele me aguentou na adolescência. E não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil me aguentar na adolescência, mas ele investiu na minha vida. Se eu me tornei pastor, em parte é por causa do Jonatas. Porque ele é um hero maker, sabe? Um formador de heróis. Alguém que gasta tempo com outras pessoas para que essas pessoas cresçam. E eu lembro de várias situações onde o pastor Jonatas, de maneira subversiva, me incentivava à espiritualidade cristã. E muitas das vezes que ele fazia isso, era depois de alguma discussão que eu tinha com os meus pais, daí eu ia conversar com o pastor Jonatas, e ele me pagava um McDonald's, e depois ele me dava um grande de um sermão. Me falava algumas verdades. Então significa que ser pastor é pagar um McDonald's de vez em quando para as pessoas, para poder você falar algumas verdades a alguém. Mas uma das coisas belas da amizade, pelo menos dessas que eu construí, é que elas foram construídas em cima da verdade. Em cima da verdade. E construir relacionamentos sobre a verdade é uma coisa tanto quanto complicada na nossa sociedade atual. Por quê? Porque na nossa sociedade atual, na nossa cultura, as pessoas não suportam a verdade. Eu acho que nós estamos mais ou menos naquilo que Pedro vai dizer, né? Que alguns, né, não suportando a verdade do Evangelho, né, procuram mestres para si mesmo que falem coisas que eles gostam. Porque eu lembro que muitas das conversas que eu tive com o Jonatas,
com o pastor Leandro, pastor da Igreja Presbiteriana Oceânica em Niterói, um cara que também formou o meu caráter pastoral. Com o pastor Ricardo, que esteve por aqui. Muitas das conversas cruciais, sérias que nós tivemos, quando nós falamos a verdade, não foi agradável, mas foram construtivas. E hoje eu percebo que quando nós vamos falar a verdade para algumas pessoas, nós perdemos a amizade. As amizades hoje, os relacionamentos, eles são baseados na satisfação pessoal. Ou seja, você se relaciona com alguém enquanto essa pessoa exalta o seu eu. A partir do momento que essa pessoa diz para você, epa, eu acho que você precisa dar um ajuste nisso que você está fazendo, você fica todo dolorido, todo cheio de ai, 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 ui, 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 e você acaba abortando essa amizade. Então, o que Paulo vai tratar hoje, no texto que nós vamos trabalhar, é sobre como construir amizades calcadas na verdade. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está escrevendo, não sei se você percebeu, nós estamos estudando a carta aos Gálatas, porque o nosso tema é o Evangelho de A a Z, ou seja, é o Evangelho completo, não é um meio Evangelho, não é uma meia verdade, porque até mesmo meia verdade, no conceito de verdade, não existe. Nós estamos trabalhando o Evangelho de forma completa. E ao trabalharmos o Evangelho de forma completa, nós seremos desafiados a uma mudança. E era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo com a igreja da Galácia. Paulo estava trabalhando o Evangelho completo para que aquelas pessoas fossem transformadas à imagem de Cristo Jesus. Então, vem comigo. Abre a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, do verso 12 até o verso de número 20. Verso 12 até o verso de número 20. Diz assim: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria de vocês. Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente, estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz. Perceba que ele está deixando claro que o tom de voz está alterado. Pois, mais uma vez ele vai dizer, estou perplexo quanto a vocês. Deixa eu então mostrar alguns princípios para vocês de como nós construímos relacionamentos, amizades, alicerçados na verdade. Primeiro, veja, outrar é uma expressão de vida e amor a Cristo. Eu sei, se você está pensando, essa palavra não existe. Não existe mesmo. Não existe mesmo. Mas eu estou criando aqui uma palavra para a gente fugir de alguns rótulos que muitas vezes são sequestrados por algumas ideologias. Então eu quero dizer para vocês, outrar, você tirar o centro de você mesmo,
Você olhar para o outrar significa isso. Outrar, tirar o centro de você mesmo. Tirar essa casca, ou essa ideologia narcisista que existe na nossa cultura, essa ideologia tanto narcisista que a gente fica se olhando no espelho, porque as redes sociais hoje é um conto de Narciso vivo. Nós nos olhamos no nosso espelho, nós queremos ser admirados, né? Nós postamos as coisas e queremos que as pessoas deem like, e se as pessoas não derem os likes suficientes, nós entramos em uma severa depressão. As redes sociais nos tornaram mais narcisistas, por consequência, mais hedonistas. Então, o Evangelho, ele faz uma outra coisa com a gente. Ele fala, olha, você não pode olhar para você mesmo, você não pode ficar se olhando no espelho o tempo todo. Olhar no espelho de vez em quando é bom, mas não o tempo todo. O problema é que as redes sociais fazem com que a gente fique o tempo todo se olhando no espelho. E a gente nem percebe. Nós ficamos olhando no espelho, nos medindo, não mais através da nossa percepção de quem nós somos. Porque antigamente nós nos olhávamos no espelho e nós nos medíamos pela nossa própria percepção. Hoje nós, através das redes sociais, nós nos olhamos no espelho e nós nos medimos através da percepção que temos do outro. E na verdade as redes sociais afloraram a competição. A competição pelo corpo perfeito, a competição pela vida perfeita, a competição pela vocação perfeita, pela profissão perfeita, a competição pela viagem perfeita, pela lua de mel perfeita, por tudo aquilo que os outros postam, nós criamos então uma competição, porque nós estamos nos medindo pela vida do outro. Mas o Evangelho diz, tire os olhos de você, olhe para o outro com misericórdia. Olhe para o outro, não através de um viés competitivo. Olhe para o outro através de Cristo Jesus. Então perceba, olha o que o texto bíblico nos diz. Eu lhes suplico. Veja o drama que Paulo coloca aqui. Eu estou suplicando a vocês. Eu estou clamando a vocês, eu estou pedindo a vocês. A ideia de suplico aqui é como se Paulo estivesse de joelhos aos Gálatas. De joelhos. Eu lhes suplico. E eu estou suplicando o quê? O que Paulo está suplicando? Irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Se tornem como eu me tornei como vocês. É algo assim como se fosse uma retroalimentação. Se tornem como eu, porque eu me tornei como vocês. E lógico, e o que Paulo está dizendo aqui, existem ecos em outras cartas. Por exemplo, na carta de 1 Coríntios, capítulo 9, versos 21 e 23, que diz assim, tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. O que Paulo está dizendo aqui? Talvez 1 Coríntios capítulo 9 está explicando o que Paulo está dizendo em Gálatas. Apesar das cartas não serem, elas não têm a mesma timeline, elas estão em timelines diferentes do Evangelho. Mas Paulo provavelmente o texto de Coríntios nos ajuda a entender o que Paulo está dizendo como, olha, se tornem como eu, porque eu me tornei como vocês. E se você prestar, e se você lembrar do texto de 1 Coríntios capítulo 9, Paulo vai dizer assim, eu me tornei escravo mesmo sendo livre. E eu me tornei escravo por amor de vós. Daí ele começa, eu me fiz de judeu para com os judeus, eu me fiz de escravo para com os escravos, eu me fiz de livre para com os livres, eu me fiz de gentil para com os gentios, e ele vai colocando uma enormidade de pessoas, ou de camadas sociais, ou de pessoas que formam a sociedade, para dizer o seguinte,
eu abro mão das minhas preferências pessoais para alcançar as pessoas pelo Evangelho. E aqui está, talvez, um dos maiores desafios que nós temos em uma sociedade altamente narcisista, hedonista. Eu preciso abrir mão das minhas preferências pessoais, muitas vezes para construir relacionamentos saudáveis. Por quê? Porque se eu não abrir mão das minhas preferências sociais para construir relacionamentos saudáveis, eu, ao invés de construir relacionamentos saudáveis com as pessoas, eu vou usar as pessoas para o meu prazer. E é isso que acontece na nossa cultura. Nós usamos pessoas e amamos as coisas, ao invés de amarmos as pessoas e usarmos as coisas. Nós damos muito mais valor àquilo que nós temos enquanto bens do que a pessoas, muitas vezes. Porque na sociedade narcisista, hedonista, o prazer está deslocado. E está deslocado para você. Então, aquilo que te dá prazer, você ama. Você abraça. E Paulo, então, ele coloca isso de maneira magistral. Veja só o que nós já lemos, já estudamos, já nos refletimos na carta aos Gálatas. Quando ele, Gálatas capítulo 2, versos 20 e 21, ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Para aqui. Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive. O que Paulo está dizendo aqui? Fui crucificado com Cristo. O que isso quer dizer? Em outras palavras, eu morri. Já não sou eu quem vive, mas o quê? Mas o quê? Cristo vive em mim. Ou seja, eu não tenho mais as minhas preferências pessoais como grande norte da minha vida. Eu já não tenho mais as minhas preferências pessoais como aquilo que está sendo o grande trilho das minhas conquistas, dos meus sonhos, os meus objetivos. Não tenho mais isso. Porque agora os meus objetivos estão alinhados com os objetivos de Cristo Jesus. Ou melhor dizendo, os objetivos de Cristo Jesus se tornam o quê? Os meus objetivos. E aqui está um ponto. Quais são, ou qual é o objetivo de Cristo Jesus? Não decepcionem esse pastor. Não decepcionem o pastor. A campanha é: não decepcione o pastor. Tá? Qual é o objetivo principal de Cristo Jesus? A ligação entre o Pai e o Filho perdoando os nossos pecados. Boa resposta, boa teologicamente. Boa, muito bem. Mas deixa eu traduzir nas palavras do Cristo. O meu alimento é fazer o quê? A vontade do Pai. O meu objetivo é glorificar o Pai. O meu objetivo não está focado em mim, é outro centrado. Perceberam? O objetivo meu não é satisfazer os meus sonhos. O objetivo meu não é trilhar o sucesso sozinho, independente da Trindade. Eu serei agora a pessoa mais importante da Trindade. Eu sou o mega filho. Não é esse. O objetivo do filho é glorificar o Pai. O objetivo do filho é fazer a vontade do Pai. É executar a vontade do Pai. Que é a ligação
ou a remissão dos nossos pecados através do sacrifício. É outro-centrada. E daí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, então a gente precisa ter essa mesma postura. A vida que eu vivo agora no corpo, não a vivo mais, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo, então, é que a vida do Filho de Deus se torna o quê? Um modelo daquilo que deve ser a minha vida. A vida do Filho de Deus se torna um modelo daquilo que deve ser a minha vida. Como então a gente pratica isso? Deixa eu puxar uma outra carta do apóstolo Paulo para a gente ter algo prático. Veja só o que o apóstolo Paulo então vai dizer. Filipenses capítulo 2, versos 1 e 4. Só 1 e 4. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. O que Paulo está falando aqui? Sobre unidade. Sobre unidade. Paulo está olhando para a comunidade de Filipos, assim como ele olha para a comunidade aos Gálatas, assim como ele olha para a comunidade de Corinto e diz uma coisa, as mesmas comunidades. Vocês não podem ter uma vida autocentrada, vocês precisam ter uma vida outrocentrada. Porque uma vida outrocentrada é o exercício da unidade. Porque viver em unidade é algo extremamente complicado. Sabiam disso? Viver em unidade faz com que você exerça a sua paciência. Sabiam disso? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu pensei a semana toda se eu deveria contar isso para vocês ou não. Daí eu conversei com o meu pastor auxiliar. Falei, Guilherme, devo contar isso para a igreja, sim ou não? E a resposta dele foi assim, Wellington, eu gosto de ver o circo pegar fogo, conte. Então eu não sei se é um bom conselho ou um mau conselho. Se ele quer fazer o bem ou o mal comigo. Mas eu vou contar para vocês. Vocês sabem que na nossa filosofia de ministério nós temos um culto clássico pela manhã e um culto contemporâneo à noite. Culto contemporâneo à noite a gente vem mais informalmente, com a mesma reverência. Porque a reverência não está no exterior, a reverência está no seu coração. No seu coração. Porque eu já estive em igrejas, sentado na frente com pastores, pronto para pregar. Pronto para pregar. E eu estava assim, e o pastor do meu lado. Daí entrou um membro da igreja dele, ele falou assim, o que esse miserável veio fazer aqui? Eu pensei, meu Deus do céu. Ou seja, ele estava com roupa de verdeus. Terno, cheio dos Badulac, broche da IPB, um negócio maravilhoso. Mas o coração dele tinha reverência? Sim ou não? Não. Então, deixa eu te falar uma coisa. A reverência não se revela com o exterior. A reverência se revela no interior. Ponto. Deixa eu continuar a história aqui. Uma pessoa fez uma crítica ao nosso culto contemporâneo. E pode fazer, não tem problema nenhum. Desde que ela seja fundamentada biblicamente. Eu posso ouvir qualquer tipo de crítica. Desde que essa crítica seja o quê? Nas Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras é o quê?
é a nossa regra de fé e prática. É ou não é? Eu subscrevo isso, como um bom presbiteriano. Daí a pessoa disse, pastor, eu gostei muito da sua mensagem, mas deixa eu te dar alguns conselhos. Primeiro, não saia do púlpito quando você estiver pregando. Fique aqui, porque este é o púlpito santo. Então, veja só, na cabeça da pessoa, isso aqui é santo. Aqui não é santo mais. Certo? Certo? Porque isso aqui é santo. Isso aqui não é mais santo mais. Certo? Na cabeça da pessoa é isso. Pastor, outra coisa. Você está indo com roupa de ir ao shopping. Mal sabe a pessoa que a roupa de eu ir ao shopping é chinelo havaianas, bermuda e camiseta. A minha esposa fica louca comigo. Porque a minha esposa, eu não sei porquê, tem a mania de se arrumar para ir para o shopping. Eu acho desnecessário. Se você me encontrar no shopping, eu estarei de chinelo havaianas, bermuda e uma camiseta Hering. Aquela já esgarçadinha aqui. Para a glória de Cristo. Tá bom? Essa é a minha roupa de ir ao shopping com a minha esposa para nós irmos ao cinema. Tô brincando. Quando vai ao cinema é o melhor. Você está com uma roupa de ir ao shopping porque existe um costume santo. Costume não é costume, é costume de costume, sabe? Roupa. Existe uma roupa santa. Existe um terno santo. Existe uma gravata santa. Existe uma meia santa. Existe um sapato santo. Isso é certo? Então deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Primeira coisa. Nós vivemos sobre a égide do Antigo ou do Novo Testamento? Sobre a lei de quem nós vivemos? Sobre a lei de Moisés ou sobre a lei de Cristo? De Cristo. A lei de Moisés foi aperfeiçoada aonde? Em Cristo. Sermão do Monte. A lei do Antigo Testamento, aperfeiçoado na lei do Novo Testamento. Certo? Nas Sagradas Escrituras existem coisas que são descritivas e prescritivas. Se você não sabe o que é descritivo e prescritivo, você devia voltar à escola, né? Mas tudo bem. É descritivo. O que é descritivo? Coisas culturais. Culturais. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, vai dizer que as mulheres devem usar o quê? Véu na cabeça. É descritivo ou prescritivo? Descritivo. O apóstolo Paulo fala que as mulheres não podem falar na igreja. É descritivo ou prescritivo? Porque se as mulheres não podem ensinar na igreja, o nosso departamento infantil foi pro beleléu. Porque lá a maioria das pessoas que ensinam no departamento infantil da nossa comunidade é o quê? Mulheres. Mulheres. Existem coisas que são descritivas. E existem coisas que são prescritivas. Que são os princípios. Que são as normas. Que são as leis, as promessas. E isso é diferente. Por exemplo, quer ver uma coisa? Para pôr fogo no parquinho. Palmas, é bíblico ou não é? Adorar o Senhor com palmas, é bíblico ou não é? Sim ou não? Por que é bíblico? Porque está no livro de Salmos. E o livro de Salmos diz que nós devemos adorar o Senhor com... Mas nós presbiterianos não batemos palmas. Deus aceita a nossa adoração? Sim ou não? Aceita. Aceita por quê? Porque nós temos reverência de... Quer dizer, eu julgo, porque quando eu estou cantando ali, eu estou cantando com todo o meu coração ao Senhor. Independente. E eu nem gosto de bater palma, porque eu batendo palma, eu perco o ritmo. Eu não sou coordenado nem para bater palma. Então, por isso que eu não bato palma. Não é porque eu não gosto, porque eu não sei. É diferente.
Adorar o Senhor com danças, é bíblico ou não é? Por que é bíblico? Porque está nos Salmos. Está nos Salmos. Diz que é bíblico adorar com danças. A gente dança na igreja? Não dançamos na igreja. Mas quando alguém dá uma levantadinha de mão, já tem um irmão chato que fala, olha aquele pentecostal, olha aquele pentecostal. Pelo amor de Deus, gente. Nós precisamos crescer lendo as Sagradas Escrituras. Não estou dizendo que nós vamos ter dança, essa papagaiada que tem no meio aí, por aí, porque essas coisas que acontecem no meio evangélico brasileiro não são bíblicas. Aquele pessoal rodopiando, dançando, cheio dos badulacos, não tem nada a ver. Mas a alegria é bíblica. Adorar o Senhor com alegria é bíblico. E a gente precisa entender isso. Veja, quando você pega algo e transforma esse algo em uma lei bíblica, algo cultural, em uma lei bíblica, você perde a essência bíblica. Deixa eu te contar uma coisa, nós cantamos hinos. Tem esse órgão aqui. Esse órgão, lindíssimo órgão. Você sabia que o órgão, no início do século XVI, XVII, ele era usado nos cabarés? Sabia disso? Que era um instrumento profano? Você sabia que o Calvino, o papai Calvino, não gostava de hino que não fosse um salmo? Na igreja reformada calvinista, não se canta nada que não fosse o quê? A salmodia bíblica. O Calvino dizia, não, esse negócio de composição aí é lá para fora da igreja. Eu não estou dizendo que Calvino está certo ou errado. Eu estou dando um dado para você, um fato para você. Para você entender que existem adaptações culturais, porque aquilo lá deixou de ser profano para ser o quê? Não, deixou de ser profano simplesmente para estar na igreja. Porque se ele sair daqui e for para um cabaré, ele se torna o quê? Ele continua sendo órgão? Ele continua tocando? E se ele voltar para a igreja, ele continua sendo órgão? Ele continua tocando? Acabou, é um instrumento, não tem absolutamente nada de mágico em nenhum dos nossos instrumentos. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, e você tem que gravar isso na sua cabeça, tem que escrever isso no seu coração, para você parar de se tornar uma pessoa legalista. Deixa eu te falar uma coisa. Daí alguém vai virar para mim e vai falar assim, mas pastor, nós estamos na presença de Deus? Quando nós entramos na igreja, nós estamos no Santo dos Santos? Primeiro, nós não estamos no Santo dos Santos. Isso aí é lá no Antigo Testamento. E se você entrasse no Santo dos Santos do jeito que você vem na igreja, você morreria. Tá bom? Só para dizer, com a sua falta de reverência, você entrar no Santo dos Santos, do jeito que você entra na igreja, você seria fulminado no primeiro minuto. Primeira coisa. Segunda coisa. Deixa eu te falar uma coisa, do fundo do meu coração. Com o amor pastoral que eu tenho por vocês. Você sempre está na presença de Deus. Você sempre está na presença de Deus. Sabe por que você sempre está na presença de Deus? Porque existe uma coisa chamada Trindade. Trindade. A Trindade é feita de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai e o Deus Filho estão nos altos céus reinando sobre todo o cosmos. Mas o Deus Espírito Santo está aonde? Aonde está o Deus Espírito Santo? Pelo sacrifício de Cristo Jesus, o Deus Espírito Santo está em nós. Está em nós. Então tudo que eu faço,
Tudo que eu faço, seja aqui, seja lá, seja daquele lado, seja no coral, seja na banda, tudo que eu faço é santo. Porque o Espírito Santo está em mim, está em você. É isso que Paulo está dizendo. E a gente tem que parar de molecagem com a palavra de Deus. Então, se você vai ao banheiro, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode, depois o pessoal corta isso aí, pelo amor de Deus. Mas se você vai ao banheiro, é santo, porque o Espírito Santo está em você. Se você está na internet, está vendo pornografia, deixa eu falar uma coisa para você. Você está oferecendo pecado em adoração ao Senhor. Se você fala um palavrão, o Espírito Santo está ouvindo o palavrão de você. Quando você fala mal do pastor, do presbítero, ou seja lá do raio que o parta, o Espírito Santo sabe que você está falando. Por quê? Porque o Espírito Santo não deixa você. Deu para entender? Está claro? Vamos lá. E o que Paulo vai dizer então no final do texto? Ele vai dizer o seguinte: cada um, cuide não somente, perceba o que Paulo está dizendo. Cada um, nossa, agora que eu vi que o relógio caiu. Cada um cuide inteiramente, não do seu interesse. Perceba, não do seu interesse, não daquilo que você gosta, não daquilo que você acha bonito, não daquilo que você acha santo, certo ou errado. Não, você cuida do interesse de quem? Do outro, do outro. Sabe o que significa outro na tradução literal da palavra grega? Outro. Olha que beleza. Não tem outra tradução, é outro mesmo. Você cuida do interesse do outro. Por quê? Porque você não está olhando somente para o seu umbigo, para aquilo que você gosta. Porque eu preciso alcançar as pessoas. Sabe qual vai ser o dia que a gente vai romper as barreiras? A gente vai ter aqui 3, 4 cultos. Sabe quando esse dia vai acontecer? Quando a gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo e achar que a gente gosta das coisas, tem que ser tudo do nosso jeitinho. Nesse dia, quando você romper essa barreira e você perceber que você precisa construir na vida do outro, por isso que o Paulo vai dizer o seguinte: edifiquem-se uns aos outros, orem uns pelos outros, amem uns aos outros. Exortem uns aos outros. Perceba, tem 29 mandamentos na Bíblia dizendo uns aos outros. E você acha que isso não é importante. Você acha que o seu mundo é importante. Então Paulo está demonstrando isso para os Gálatas. Por quê? Porque voltar ao judaizante, ser judaizante, abraçar a lei de Moisés, de novo, é voltar à escravidão do Egito. Essa é a imagem que o apóstolo Paulo está passando para aquela igreja. E é essa imagem que a gente precisa ter. Nós somos livres em Cristo. Livres não quer dizer balbúrdia, não quer dizer bagunça, porque o Espírito do Senhor gosta de coisas ordenadas. O Paulo vai dizer que é melhor você falar 5 palavras que uma pessoa entenda do que 10.000 palavras em línguas que ninguém entende. Então não é para sair falando em línguas estranhas, à torta e à direito, achando que você está certo, porque você está errado. Mas a ordem não significa não alegria, não adoração, não vivência, não comunidade. Então a gente precisa outrar. Veja o que o apóstolo então vai dizer: ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar.
Qual é a minha função aqui nesse corpo? Ajudar você na jornada. Qual é a função do pessoal que tem 10, 20, 30, 40, 150 anos de igreja? Quem está aqui desde que a igreja era igreja, porque tem gente aqui que está desde que a igreja é igreja em família. Qual é a sua função nessa igreja? Pegar aquele carinha que chegou aqui agora. Aqui o Rafa, chegou aqui. Vem cá, Rafa, vem cá. Vem cá. Vamos lá, Rafa, a gente vai caminhar no evangelho aqui. Nós estamos juntos. Certo? Nós vamos caminhar. Eu vou ensinar você o que é ser um presbiteriano roxo. Entendeu? Um calvinista bom. Que lê as Sagradas Escrituras não de maneira tacanha, mas que lê as Sagradas Escrituras contextualizada com o seu tempo. Isso que Paulo está dizendo. As mulheres mais velhas têm que pegar essa moçadinha aqui que está aqui e que não quer casar, mano. E falar assim, minha filha, você tem que casar. Em nome de Jesus, você tem que casar, minha filha. E se as mulheres mais velhas que têm 2, 3, 4 filhos aí, tem que chegar para... Oh, você não vai ter filho, não? Você vai... Como que a gente pode ajudar você? Porque tem jovem que não tem gente que tem dificuldade. E a gente precisa orar para as pessoas que estão em dificuldade. Não estou dizendo isso. Tem gente que tem dificuldade. A gente precisa respeitar, orar e ter reverência com aqueles casais que estão em dificuldade. Mas aquele que está em perfeita saúde, que não tem dificuldade nenhuma, é um mandato cultural, bíblico. Bíblico. Tem gente que é pai de pet, pela barba do profeta. Esses dias um cara postou lá no Instagram, sou avô. Eu pensei, mas nem filho ele tem? Daí ele mostrou o ultrassom do pet. Avô, o raio que o parta. E eu gosto dos cachorros, não tem problema, trato bem meus cachorros lá. Mas é cachorro. Não anda no carrinho comigo, não anda. Anda no chão. Come osso. De vez em quando tem uma ração. Quando sobra um macarrão, ele vai lá e dá uma traçada. Mas não tem esse negócio de igual, não. Tem amor, tem cuidado, tá no veterinário, leva no veterinário, gasta. Veterinário é uma facada, é mais caro que médico de gente. Mas o pessoal está gastando a vida, o dinheiro com isso. As mulheres mais velhas têm que chegar nessa mulherada mais nova. Isso significa o que Paulo está dizendo. Você precisa ajudar a pessoa no quê? Na sua jornada. E os homens mais velhos têm que chegar nesse bando de super bananas que nós temos aqui e chegar para ele e falar assim, ô meu filho, você tem que se arrumar nessa vida aí. Pede essa menina em casamento aí. Pede a menina em casamento ou saia. Ou dá tchau. Seja homem. Eu fui lá e pedi a minha mulher em casamento. Eu cheguei lá e falei, vou casar com a sua filha. E o meu sogro olhou para minha filha e falou, você tem certeza que você quer casar com o pastor? Eu pensei, o que isso tem a ver com isso aí, ó? Mas eu fui lá, pedi a minha esposa para o meu sogro em casamento. Casei em 1 ano e 2 meses. Noivado e casamento. Agora tem cara que está eternamente namorando. Miserável. Eu não vou chegar no final desse sermão. Vamos lá. Ponto 2. Apesar das discordâncias, reconheça as virtudes existentes no outro. Se você quer, a primeira coisa que você precisa fazer para ter relacionamentos saudáveis é outrar. A segunda coisa é que, apesar dos problemas, apesar dos pecados, apesar dos pesares,
Todo mundo, as pessoas não são 100% porcaria. Elas têm luzes e sombras. Olha o que Paulo vai dizer. Olha que coisa bonita que Paulo vai dizer. Você vê que Paulo, ele está batendo, ele está falando, ele está dizendo, eu estou perplexo, eu tenho que subir o tom de voz e não sei o quê. Mas olha o que ele vai dizer aqui. Olha que declaração apaixonada. Olha, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Perceberam? Vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Vocês não me trataram com desprezo ou desdém, mas, ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, culturalmente, no panteão grego, se alguém estava doente, se alguém apresentava algum tipo de moléstia, é que aquela pessoa estava contra os deuses. Então veja, Paulo chega para pregar o evangelho e os Gálatas, ao invés de repudiá-lo, o que faz? O acolhem. E Paulo reconhece essa virtude naquela igreja. Então deixa eu te falar uma coisa. Dentro dos seus relacionamentos, para de ser dramático. Todo mundo tem virtudes, todo mundo tem luzes e todo mundo tem o quê? Sombras. Todo mundo. Não tem ninguém perfeitinho aqui, não. Não tem ninguém bonitinho aqui, não. Não tem. Todo mundo tem luzes e sombras. E Paulo, então, está demonstrando isso para eles. Olha, eu reconheço que vocês têm coisas boas. E olha, receberam-me como se eu fosse um anjo do Senhor, como o próprio Cristo. Agora veja, o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, veja só o que Paulo está dizendo aqui. Se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Os estudiosos dizem que provavelmente o apóstolo Paulo teve uma moléstia nos olhos. E por quê? Por causa das surras que ele tomou por causa do evangelho de Cristo Jesus. Tanto que mais tarde ele vai dizer que ele carrega no corpo dele o quê? As marcas de Cristo. Então os estudiosos ficam em dúvida. Era uma doença, era uma moléstia, mas todos fecham com uma única coisa. Todos eles fecham com uma única coisa. Paulo, estando com o rosto provavelmente desfigurado, quando ele chegou à Galácia, ele seria rejeitado pela cultura greco-romana. Porque os deuses estavam contra ele. Porque isso era uma marca naquela cultura. Se aquela pessoa tinha uma moléstia, ela estava sofrendo por punição dos deuses. Por punição dos deuses. Paulo reconhece, então, as coisas boas e as coisas ruins. Agora veja, uma das coisas que Paulo vai nos ensinar aqui é que reconhecer as virtudes e as sombras de uma comunidade impedem o pecado da idealização. Porque muitas vezes o nosso pecado dentro dos relacionamentos está aonde a gente idealiza as pessoas. Nós olhamos às vezes para a pessoa, para a igreja, para o pastor, você olha para o pastor e fala, aquele homem é santo, ele deve orar umas 12 horas por dia. Ou você olha para um presbítero ou para outro líder, você percebe e fala assim, aquela vida é perfeita. Não é perfeita. Todo mundo que está aqui nessa comunidade é farinha do mesmo saco. Todo mundo aqui passa pelas suas próprias lutas. Às vezes as lutas, os pecados são diferentes, mas nós estamos sendo moldados em Cristo Jesus e nós estamos passando pelas mesmas lutas. Tanto é um pecado que veja só o que o Bonhoeffer vai dizer. Deus odeia esses sonhos e essas visões idealizadas. Bonhoeffer está falando aqui das comunidades. Tem um livro dele chamado Vida em Comunhão. E ele está falando, olha, Deus odeia essas visões e essas idealizações a respeito da comunidade, porque levam ao orgulho e à presunção. Quem idealiza ou sonha com um modelo de comunhão
acaba por exigir de Deus, dos outros e de si mesmo a concretização desse ideal. O negócio se torna pesado demais. Por que casamentos não prosperam? Porque as pessoas idealizaram o casamento e começam a exigir das pessoas aquilo que as pessoas não podem dar. A idealização tem este problema: você cria uma imagem que não é real. E ao criar essa imagem não real das pessoas, você exige das pessoas, da comunidade, do pastor, do cônjuge, do próprio filho, algo que ele não pode entregar para você. Sabe o que acontece com a sua vida? Fica pesada. Sabe o que acontece com a espiritualidade de uma comunidade? Fica pesada. Sabe o que acontece com o casamento? Fica insuportável. E veja então o que o texto de Bonhoeffer vai continuar dizendo. Este indivíduo parece, em meio à comunhão dos cristãos, como alguém que faz exigências. Promulga uma lei própria e, de acordo com ele, julga os irmãos e o próprio Deus. Mostra-se rígido e parece, em meio aos irmãos, como uma acusação viva para todos. Age como se primeiro tivesse de estabelecer a comunhão cristã. Como se a visão de que idealizou devesse unir as pessoas. Tudo aquilo que não ocorre segundo a sua vontade, ele considera um fracasso. No entanto, em que a visão idealizada é destruída, em que a visão idealizada é destruída, entende que a comunhão se desfaz. E a pessoa abandona a igreja. E a pessoa abandona o casamento. Por quê? Porque a ilusão da idealização se desfez. Por que pessoas abandonam a comunidade? Deixa eu te dizer, porque elas idealizaram uma comunidade que não existe. E essa idealização, segundo Bonhoeffer, é diabólica. É diabólica. E eu concordo com ele. Porque nós não vivemos na idealização da mentira. Nós vivemos sobre a égide da verdade. Nós vivemos sobre a égide da verdade. Por quê? Porque o Cristo e o Deus que nós servimos é o Deus da verdade. E não da fantasia, não da idealização. Terceiro. Entre ser popular e fiel, escolha a fidelidade. Olha o que Paulo vai dizer. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Tornei-me inimigo de vocês por exortar vocês a respeito daquilo que vocês estão fazendo errado. Que vocês estão preferindo voltar à escravidão da lei antiga ao viver na liberdade do Evangelho de Cristo Jesus. Tornei-me inimigo de vocês por falar a verdade a vocês. É o que Paulo está dizendo a eles. Agora perceba uma coisa que Paulo fala aqui sutilmente. Os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem o quê? Bem. Mas querem, veja só, isolá-los. Você já percebeu que toda seita, ela é isolacionista? Percebeu? Que toda seita, 145 mil salmos. A conta não bate, mas são só 145 mil. Nós somos a igreja verdadeira. Isso aqui é uma igreja espúria. Um amigo uma vez disse para mim, você está numa igreja espúria. Falei, Jesus tenha misericórdia. Porque não tem o que falar. Não tenho o que falar. Eu lembro uma vez que o meu irmão se envolveu na Universal do Reino de Deus. E eu falo isso com muita reverência e cuidado, porque eu amo demais o meu irmão.
Meu irmão se tornou obreiro da Universal. E um dia o meu irmão olhou para mim e falou assim: a fé que você prega na sua igreja não funciona. É uma fé morta. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus, sabe quando você sente o Espírito baixar em você assim? Não é nada sobrenatural. Não pensa que teve nuvens, fogos, essas coisas, não. Não teve nada. Mas você sentiu uma paz para não responder. Já teve paz para não responder as pessoas? Ultimamente, Deus tem me dado paz para não responder as pessoas. Outro dia compartilhei com o seu Aro aí um negócio que Deus me deu paz para não responder a irmã. Às vezes Deus dá misteriosamente aquela paz. Meu Deus. Paz. Deus me deu paz para não responder meu irmão. Anos depois, o meu irmão veio falar para mim, falar comigo, pedir desculpas por aquilo que ele disse, pedir perdão por aquilo que ele disse. Eu não precisei brigar com ele. Eu não preciso brigar com ninguém. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus da verdade. E por mais que demore, a verdade prevalece. Então eu não vou brigar com ninguém. Não vou brigar com ninguém. Mas o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Veja só o que os lábios lisonjeiros fazem. Olha, existem vários textos, mas eu vou pegar 3 só. Falam com falsidades uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Pois não tem, Salmo 5, verso 9, pois não tem ele sinceridade em seus lábios, o seu íntimo é todo crimes. E sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Provérbios 26, 25, desculpa. Embora a sua conversa seja mansa. Tem muita pessoa com conversa mansa por aí. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ou seja, entre você se tornar uma pessoa popular e ser uma pessoa fiel às Sagradas Escrituras, eu fiz uma opção por mim. Eu quero ser fiel às Sagradas Escrituras. Custe o que custar, e como diz um amigo meu, haja o que hajar. Último. Sendo transformado para ser instrumento de transformação. A última coisa que Paulo vai dizer àquela igreja é que você precisa ser transformado, você precisa passar por uma transformação para ser um instrumento de transformação de outros. Olha o que ele está dizendo. Veja só. Paulo vai dizer: meus filhos, novamente estou sofrendo dores do quê? De parto. E Paulo está fazendo aqui, criando uma imagem. Pode perguntar para qualquer mulher que passou pelo parto, seja ele a cesárea ou o parto natural. Nunca mais ela é a mesma. Aquele evento é transformador. É ou não é, mulheres? Aquele evento é um negócio assim, uma marca tão profunda na vida daquela mulher, que é quase inextinguível. Paulo, então, está dizendo aqui: eu estou passando por essas dores de parto, porque eu estou sendo o quê? Moldado. Eu estou sendo transformado.
eu estou ganhando a imagem de Cristo Jesus. Lembra que Paulo sempre vai falar disso? Que o objetivo dele é se tornar uma imagem de Cristo para as igrejas que ele serve? É isso que ele está falando aqui. Eu estou passando por isso. E veja, ele fala isso, né, como se fosse uma oração. Dá-nos paixão para sermos conformados à imagem de Cristo. Essa deveria ser a nossa oração. Essa deveria ser a minha e a sua oração. Dá-nos paixão, Senhor, para sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Era isso que eu e você deveríamos buscar. Sabe, nós muitas vezes estamos vindo à igreja para resolver os problemas que não têm a ver com o Evangelho. Já pararam para pensar nisso? A pessoa vem à igreja para resolver o problema financeiro. Eu não estou dizendo que Deus, que é o ouro que é o dono do ouro e da prata, não pode abençoar a pessoa. Deus abençoa o fruto do nosso. Eu creio nisso. Deus abençoa o fruto do meu trabalho. Deus abençoa o fruto do meu trabalho. Então, Deus vai me abençoar. Porque eu estou trabalhando, eu estou buscando, eu estou fazendo. E Deus está me abençoando. Deus está inspirando o meu coração. Deus está me movendo. Ok. Mas muitas vezes nós estamos buscando o Evangelho para resolver problemas que não são problemas do Evangelho. Nós transformamos Deus em algo meio fast food. Meio supermercado, meio delivery, sabe? iFood. Você abre lá o iFood e você escolhe o que você quer comer, e a hora que vai chegar e como você vai pagar. E a gente acha que Deus, a relação nossa com Deus é como se fosse o iFood. Hoje eu estou a fim de comer uma macarronada. Pá, macarronada. Hoje estou a fim de comer um yakisoba. Pá, yakisoba. Hoje estou a fim de comer uma parmegiana. Pá, e a parmegiana vem. É assim que nós estamos trabalhando com Deus. Mas o Evangelho está falando da gente ter uma paixão diferente. De ter uma paixão por ser transformado. Por ser moldado. E Paulo está falando exatamente isso a essa igreja. Depois Paulo vai dizer o seguinte, veja. Calma aí. Opa! Vamos lá de novo, para ver se dá. Aqui. Aqui Cristo seja o quê? Formado em vocês. Dai-nos paixão para ver os outros transformados para a glória de Deus. Tem gente que passa 10, 20, 30 anos numa comunidade cristã. Até mais. Recebendo. O cara vem na escola dominical, ouve o presbítero Sebastião, depois passa pela classe do presbítero Fábio, daí vai lá para a classe da Érica, passa pela classe do pastor Guilherme, e daí o cara faz de novo os primeiros passos, o cara passa por todas as classes. O cara está empanturrado de ensino bíblico. Mas ele não consegue expressar uma linha do Evangelho para uma pessoa que não conhece o Cristo ressurreto. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Qual foi a última vez que você apresentou o Evangelho a alguém? Não é aquela apresentação mais ou menos que você faz de vez em quando. Deus te abençoe. Deus te abençoe não é a apresentação do Evangelho. A pessoa conta o problema e você fala, não, Deus te abençoe. E vou orar por você também não é a apresentação do Evangelho. A apresentação do Evangelho é você mostrar para a pessoa o Evangelho.
Mostrar o porquê que ela precisa do Evangelho. Que ela sofreu os efeitos da queda, do pecado, e quanto corrosivo é o pecado. Que o pecado não é um ato, o pecado é um sistema que nos oprime. Que a pessoa precisa da redenção, que a única saída, que a única porta de liberdade para aquilo que ela está passando é a redenção. Que todo vazio que existe no coração dela é exatamente o que Deus pode fazer. Que nada, nenhuma outra coisa vai penetrar e vai entrar no coração daquela pessoa. Apresentar que o Cristo ressurreto é a solução para os problemas dela. Isso é apresentar o Evangelho. Não nesse tom, um pouco mais ameno. Mas calma. Você precisa gerar pessoas. Você precisa ser transformado. Eu preciso ser transformado. Jesus está me transformando. Cada dia aqui. A cada encontro, com cada pessoa, com cada família, a cada visita que eu faço, a cada crítica que eu ouço, Jesus está me transformando. Para refletir e praticar. Primeiro, embora saibamos como é fácil deixar o eu ocupar o centro do palco, mesmo em nosso serviço aos outros, devemos nos esforçar para manter Cristo no centro. É muito fácil você deslocar, sabe? Isso pode acontecer comigo a qualquer momento. Todo tempo eu preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus para ter uma vida cristocentrada. Porque a todo momento eu posso deslocar, sabe, o meu centro de Cristo, para que o eu assume o palco. Isso pode acontecer. Uma outra coisa é que esta é a essência do que significa imitar Paulo. Andar no caminho do discipulado. Tomar a cruz e seguir a Jesus. Servir uns aos outros no amor e ser guiado pelo Espírito. E esta passagem convida você e eu a imitar este apóstolo crucificado, como ele imita o seu Cristo crucificado. Porque Paulo vai dizer que ele foi crucificado com quem? Com Cristo. Então vocês podem me imitar. Que tal você fechar os seus olhos? Abaixar sua cabeça? Buscar o Senhor em oração? Vamos ficar em pé, receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.